Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio. E hoje a gente vai falar de novo sobre o Rema. O assunto é a autoridade do crente. E para vocês que não assistiram os demais, seria bom que vocês dessem aí uma resinha e assistissem todos que a gente fez. Por quê? A gente vai falar algum termo ou sobre algum assunto que tem embasamento lá, e aí para vocês não ficarem perdidos, vocês já vão aí ganhando o bonde. E como sempre, nossa Cassandra! Prazer, pessoal, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui na terceira disciplina, terceiro módulo do Rema, com a matéria Autoridade do Crente. E é uma matéria realmente que traz para a gente muita expectativa, porque a gente acredita, né, que muitas das vezes é o que nos falta para realmente ter mais ação e ter mais poder. É agir com autoridade do que a gente acredita. E claro que a gente trouxe aqui, né, um especialista na palavra, que é o nosso professor, pastor Rômulo, da Igreja Verbo da Vida. Muito prazer, pastor, seja muito bem-vindo. Gente, obrigado pelo convite, né? Eu cheguei aqui falando, né, que me lembrou o tempo que eu andava em rádio, né? Esse formato me lembra muito tempo de rádio. E desde já agradecer por esse convite, e eu tenho certeza que vai ser um tempo bom. Gostei também do clima, né? A gente já estava meio que conversando aqui, de que vai ser uma conversa mesmo. E eu acredito que Deus vai usar, né? Eu gosto muito quando o pastor João Roberto ele diz isso, que Deus ele não perde a oportunidade. Então Deus não vai perder a oportunidade de liberar alguma palavra aqui, de falar algo ao meu coração, o coração das meninas que estão aqui, ao seu coração que vai assistir esse vídeo posteriormente. Eu sempre digo assim, como falo. Aliás, eu sempre falei sobre testemunhos, mas eu queria falar um de Rômulo. A gente, para servir o Verbo da Vida, a gente tem um discipulado. E aí a gente tem que ir para algumas reuniões obrigatórias para a gente saber como é que funciona. E durante uma que Rômulo foi ministrar, ele chegou e disse assim: eu sei que tem alguém aqui que não queria estar aqui. Alguém que está preocupado com alguém de fora. E aí ele parou 3 vezes de discipular para orar. Para essa pessoa continuar lá. E era eu. Porque eu tinha acabado de saber da falência nos rins da minha sobrinha. E eu, tipo assim, eu não queria estar ali. Eu não queria estar conversando com as pessoas. E aí, como parou 3 vezes. Só que, como todo mundo sabe, eu jamais vou falar sobre algo que eu estou passando. Eu sempre falo depois. E aí ele falando, ele foi orando. E ele falando que... E ele começou a falar, eu não sei por que eu tô falando, eu vou declarar saúde, eu vou dar cura. E ele falando, e eu disse, meu Deus, e essa pessoa tá fora. E ele começou a falar tão específico. E aí depois de alguns tempos eu disse, Romulo, era eu. Minha sobrinha tá com falência renal, fez transplante, já está bem, graças a Deus. Glória a Deus. E foi exatamente como você falou naquele dia. E assim, eu lhe agradeço muito. E eu nem sei, eu acho que tantas pessoas falam com você. Mas aí quando eu cheguei lá para falar sobre isso, sobre o meu testemunho, olha, foi sobre eu realmente não queria estar ali. Aí ele disse, e você parou 3 vezes para mim. Obrigada. Aí ele disse assim, Deus iria parar quantas vezes fosse necessário para lhe alcançar. Me disse aí, ficou assim, tipo... ecoando na minha cabeça. Pois, pastor, então a gente está com a pessoa certa aqui na autoridade da palavra. Porque ontem, eu dando uma carona para uma colega do Rema, levando ela para casa, ela me contou sobre você. A gente estava falando de quem seria o professor que gostava muito, e ela disse que também no discipulado você parou a aula e disse, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é falar o que o Espírito Santo está me mandando falar. E eu vou esquecer aqui o roteiro e vou falar. Aí, ela disse, Cassandra, ele falou para mim. Isso. Olha só, a segunda pessoa. Isso. Né? E são coisas que talvez você nem saiba, né? Nem lembre, enfim. Mas para vocês verem que a gente está com uma autoridade aqui. E ele vai nos ensinar, né, pastor? Amém. Que é exatamente ter esse discernimento, né? Eita, e obedecer. Né? Eu até brinco, né? Às vezes a gente conversa, a Shirley... Um abraço para minha supervisora, né? Diretora do Rema até ontem, né? Hoje supervisora do Rema, supervisora também discipulado. E até brinco que às vezes eu exijo da intercessão de Sheila e de pastor Juarez, que
usam de longanimidade com a gente, porque a ideia do discipulado é discipulado, é ensino, né? Mas glória a Deus que a gente está numa igreja e o Rema também, na verdade a igreja participa da visão do Rema, né? Uma igreja da palavra e do Espírito, onde você tem autonomia para se mover no Espírito. Eu confesso que eu demorei a dizer sim nesse chamado, que é o chamado profético, né? O chamado de se mover nos dons, nessa... Por quê? Porque era novo. Eu me converti quando tinha 16 anos. Lá atrás a gente começou a igreja, pregando o evangelho, ensinando. Mas quando falou em profético, em se mover em algo assim, eu confesso que, até porque eu não tinha tido treinamento sobre isso, isso aí se você colocar verbo da vida, você que tem uma unção profética, você que tem um chamado profético, quero começar falando com você aí, os profetas do Senhor. Coloca aí, YouTube, verbo da vida profético. Você vai ver seminário profético. Eu não conheço outro conteúdo, outra igreja que tenha tanto conteúdo para os profetas. Ensino mesmo, para que o profeta ande de forma equilibrada, para se mover no dom, ensinando a avançar nessa área. E como para mim era uma coisa nova, eu estava pastoreando, né? Estava pastoreando Grossos, e havia uma sinalização de algo novo que o Senhor queria trazer. Eu já tinha me movido no passado, porque eu não sabia nem o que era profético, para ser sincero, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Assim, eu não sabia discernir o que tinha acontecido. Eu orando, aí eu falei em um idioma que eu não entendia, saí ouvindo coisas que eu não entendia, e então, assim, Deus se moveu em mim muitas vezes sem eu nem compreender, né? E lá atrás houve algumas manifestações que eu não conseguia entender. Quando eu comecei a ler os livros de Mon Reagan, aqui eu estou diante de alguns, mas, por exemplo, Mon Reagan não é o assunto da matéria de hoje, mas tem Como Ser Guiado pelo Espírito, tem a unção e outros nessa. E Mon Reagan começa a compartilhar testemunhos dele que eu comecei a me ver. Por exemplo, quando ele fala de oração e ele fala de intercessão, onde o intercessor sente literalmente o que a pessoa que ele intercede está sentindo, de sentir dor mesmo, de você sentir uma dor que não é sua, é daquela pessoa. Eu senti aquilo e não conseguia entender, nem imaginava que isso poderia acontecer, e Mon Reagan tem esse testemunho lá. Então, literalmente, ele traz um ensino, um estudo sobre como ser guiado, como se mover no Espírito, como que existe esse dom e que esse dom deve ser, é um dom de Deus para abençoar o corpo de Cristo. Então, eu comecei a estudar, comecei a me associar com pessoas que têm esse dom. Eu posso citar um deles para mim, um exemplo para mim, que é o meu pastor Luciano, que é um profeta maduro, né? Pastor Jacques é um apóstolo, então como apóstolo muitas vezes ele se move no profético. A Aurélia é uma profetisa madura, que tem uma unção sobre a Aurélia de amadurecer profetas. Então eu comecei a ver pessoas que estavam do meu lado, que já caminhavam e o Senhor estava me chamando. Não vou mentir que quis resistir, confesso, quis resistir a isso por ser algo novo, por ser algo que eu não conseguia colocar dentro de uma caixinha, porque o ensino é ensino. Eu abro aqui a palavra, eu converso com você, eu lhe mostro conceitos, levo versículo, não estou dizendo que não há uma inspiração no ensino, há sim, mas o profético é diferente. O profético vai exigir, às vezes, você tomar uma atitude que você naturalmente não tomaria. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que Deus me trouxe um comando recente, né? Como eu falei, na minha juventude eu tive experiências e isso tinha cessado e voltou muito forte, recente, e eu estava dentro de um supermercado. E o Senhor falou comigo, vai lá e diz àquela moça que vai dar certo. O comando era tão simples. Mas sabe, quando eu comecei a racionalizar a direção que estava dentro de mim, começou a bugar a minha mente. Porque eu disse, rapaz, o que é que eu vou conversar com uma mulher que não é minha? Eu vou chegar, o que é que ela pode pensar de mim, né? Você é ministro, a gente está muito exposto, né? Imagina a pessoa que me conhece e diz, olha, esse homem, um homem que está aí pregando, quer que ele venha conversar comigo? Resumindo, eu comecei a racionalizar e se ela me perguntar o que é que vai dar certo, eu só sabia isso, eu só tinha literalmente esse recado. E nessa racionalização eu me lembro que eu não fui. Eu fico triste de dizer isso, mas a primeira inclinação que eu tive, eu não segui. Eu não fui lá dizer a ela que dava certo. E eu fiquei pensando, rapaz, já sei, vou colocar num papel, olha que absurdo, eu vou colocar num papel e vou jogar lá. Você vai... Meu Deus, né? Mas eu terminei não indo. E aí eu continuei orando, e aí o Senhor, eu senti que eu entristeci o Espírito Santo de Deus por não obedecer. Claro, Deus deve ter usado outra pessoa, com certeza, para alcançar aquela vida, mas eu notei que eu entristeci. E eu orando lá na frente, perguntando ao Senhor o que era que estava faltando, né?
E aí Deus me deu uma visão, Deus me dá muita visão. Não é uma visão aberta, deixa eu tentar explicar. Eu não tenho, o pastor Luciano, ele chega a ter visão aberta. Visão aberta é ver coisas como eu tô vendo você naturalmente, com esses olhozinhos aqui ocular que a gente tá vendo. A visão do espírito é uma visão que a gente costuma até brincar com isso, dizendo assim, sabe, você não sabe porque sabe, você só sabe que sabe. Você não consegue interpretar racionalmente como é que você vê, você só vê. É algo que é como se você olhasse para alguém e enxergasse. Eu costumo dizer que as pessoas costumam discernir, a citar as coisas do espírito como uma coisa. Ah, me deu algo arranhou, tô sentindo uma coisa, né? Sempre nesse patamar. E aí Deus me deu uma visão no espírito. E a visão no espírito era aquele lanterninha pequenininho. Não sei se vocês já chegaram a ter, vou entregar a minha idade agora. Sim. E ele tem um momento que ele recebia tanta mensagem que ele ficava com a seta de exclamação lá. E na seta de exclamação, enquanto você não excluísse as mensagens, ele não recebia mais. Sim. Deus me mostrou aquela lanterninha e disse, sabe por que agora o dom está cessando de fluir na tua vida? Porque simplesmente você está grávido daquilo que eu tenho que fazer e daquilo que eu tenho que entregar para as pessoas. Ou seja, enquanto eu não estivesse obedecendo as mais simples direções, o dom não ia se fluir, algo ia estar travado. E aí eu comecei a me mover, comecei a obedecer e isso foi crescendo. Vocês já viram, é algo que é totalmente da unção. Não vou mentir para vocês, assim, não lembro da maioria das coisas que as pessoas dizem, pastor, recentemente a pessoa chegou e disse, pastor, Deus falou e foi específico. Eu me lembro que... Isso eu lembro porque ela gravou isso. Eu tava no Inside. Minha cunhada tava crendo para um bebê e a gente não tinha... Eu não sabia disso, né? Que ela tava exercendo fé para isso. E eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela. Literalmente eu vi uma criança nascendo. E aí a palavra de Deus veio, foi... Você está grávida do seu milagre. Você está grávida do seu milagre. Eu vejo como uma criança e pouco tempo depois ela engravidou. Aquilo ali foi muito forte para ela. Então, assim, mas tudo isso aconteceu quando? Quando você diz sim às mais simples direções. Porque às vezes a gente costuma dizer, não, mas isso é tão simples, mas isso é tão simples. Esse vai dar certo, esse Jesus te ama. Uma direção simples, você está dentro de um Uber, de um carro, aí você tem a direção de dizer, rapaz, Jesus te ama tanto. Você é tão importante para Deus. Você pensa que aquilo ali, mas se foi uma direção de Deus, aquilo vai alcançar aquela vida e ela vai ficar impactada com aquilo. Então eu comecei a me mover nisso e o dom foi fluindo. Eu comecei a pedir muito direcionamento sobre traduzir, sabe? O que eu estava vivendo para o mundo. Pro mundo. Porque eu era universalista, então eu queria traduzir para o mundo. E aí no GD eu comecei a... Por isso que eu criei os folhetins. Aí eu comecei a traduzir. Só que algumas coisas que eu estava sentindo, porque eu acordava, aí perguntaram, você fez como? Eu digo, não, eu não fiz. Eu acordei com isso pronto. Tudo, quando eu leio, eu nem acho que fui eu. Aí, só que o que acontece? Começaram a vir coisas muito pessoais. E como eu disse aqui, eu não costumo falar nada tão pessoal assim. Eu já falo demais, né? E aí eu coloquei no meu computador, assim, os folhetins que eu mostrei pra Aurélia, pra ela poder avaliar, e os outros, só meus. E aí quando eu comecei a crescer nos só meus, começou a diminuir. Eu não escrevi mais. Porque o Espírito já testificou que aquilo ali eu não ia contar pra ninguém. Era só meu. Era tão precioso que era só meu. E aí foi exatamente o que você falou. É muito poderoso. O dom do Espírito, ele é pro próximo. A unção, ela vem sobre você com o propósito de alcançar a outra pessoa. Pronto, vocês acabaram de ter aqui, pra mim, uma referência, um professor, meu amigo, pastor Daniel de Jesus, ele ensinou a matéria Cristo é aquele que cura. Uma vez eu fui questionado por alguém, disse que alguém era um ministro cristão. Vocês dizem que cura é para todos, vocês falam que não é vontade de Deus que a pessoa esteja doente. Como é que você explica até ministros de cura morrerem doentes? Não é inexplicável? Não seria inexplicável para alguém? Não. A unção, ela está sobre você para alcançar o próximo. Você vai encontrar pessoas que às vezes estão enfrentando problemas de enfermidade, que se você crer na unção que está sobre a vida dela, você vai receber cura. Eu conheço testemunho de pessoas que estavam doentes em fase terminal e se moveram para um ambiente, impuseram as mãos sobre pessoas que estavam doentes, todos foram curados. Todos foram curados. A unção, ela vem sobre para alcançar o próximo. E a graça de Deus, ela vai crescendo conforme você vai se movendo debaixo dessa unção. Pastor, então
a cura não é para o ministro, muito pelo contrário, ele deve crer o suficiente na palavra para confessar a palavra e crer para si. Porque a unção é muito mais Deus agindo e se movendo através de você. A unção se movendo é você dizendo sim. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Sansão. Eu gosto muito desse exemplo de Sansão, porque eu acho que isso vai ser uma quebra de paradigma no céu. Quando as pessoas chegarem no céu e olharem para aquele camarada franzinozinho, quem é aquele ali? Sansão. Porque a Bíblia não diz que ele era forte. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele e fazia com que ele quebrasse portas de ferro, enfrentasse exércitos. Até hoje é assim. A unção vem sobre você para fazer você fazer coisas impossíveis, que seriam impossíveis para você. Pronto. Deixa eu dar um exemplo da unção. Deus tem pego recentemente muita gente que não teria coragem de abrir a boca, que passou a vida com um rótulo de timidez e que na conversa interpessoal não troca duas palavras e colocando na frente de pessoas, colocando diante de podcast, essas pessoas fluindo. O que é isso? A unção. O Espírito Santo vem sobre para cumprir um propósito. Então, você precisa crer e conhecer a palavra para que essa graça venha sobre a sua vida. É aquilo que você crê e recebe. E irmão Reagan sempre enfatizou muito isso. E aí, puxando agora para nossa matéria, eu vou pegar esse gancho de Sansão. Porque o que acontece? O Espírito estava sobre ele. Mas agora, Jesus faz com que ele habite. Isso. Então, temos mais força e 24 horas, né? E 24 horas, temos mais conhecimento que habita na gente do que Salomão, porque habita na gente. E como é que a gente externa essa autoridade? Pronto. O que é primeiro, né? O que é a autoridade? Só complementando, você já falou aí de duas coisas. De cura, que eu acredito que a gente tem que ter autoridade também, né? Pra ter. E também de enfrentar os nossos medos. Então, é algo que eu preciso, essa matéria, eu tô com muita expectativa dessa matéria, porque é algo que eu preciso para justamente enfrentar as investidas do diabo. Amém. No que eu não posso, no que ele me barra. Na intimidação. Então, a autoridade, eu tô doida para aprender. Aprender e para praticar, para saber como fazer. Então, o que é, pastor? A autoridade e em seguida como, né, a gente utilizar. A autoridade é poder delegado. A gente costuma falar isso. Eu gosto muito do exemplo básico que o irmão Reagan dá, e eu acho que nada exemplifica tão bem quanto isso. Ele cita um guarda de trânsito. Ele diz que o guarda de trânsito, por mais que ele seja pequeno, franzino, se ele tiver com um apito vestido como guarda, ele vai apitar, vai estender a mão e o maior dos veículos vai parar para ele. Por quê? Está parando por causa daquele homem? Não, porque aquele veículo, aquele transporte entende que ali é um guarda e tem toda uma estrutura de Estado que respalda a autoridade. Então, assim, ele tem que obedecer, mesmo aquele homem pequeno. Então, um exemplo bíblico também, que é o centurião, que é o homem que fez com que Jesus se admirasse da sua fé. Esse centurião, Jesus, ele chega e fala, né, um homem generoso, tanto é que ele traz um problema que era de um servo dele, de um criado dele, e aí diz, olha, meu servo está doente, terrivelmente doente, e o Senhor Jesus prontamente diz, eu vou lá curá-lo, eu vou lá orar por ele, né, vou lá curá-lo. E aí ele diz, não, eu não preciso que o Senhor vá lá, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem, eu quero que o Senhor libere uma palavra e meu servo ficará curado. Jesus se admirou da fé daquele homem, disse que nem mesmo em Israel tinha visto tamanha fé, e libera uma palavra, e a Bíblia diz que naquele mesmo instante o servo daquele homem foi curado. Então, aquele homem entendia sobre a autoridade. O que ele estava entendendo? Ele disse, espera aí, eu represento o Estado romano. Abaixo de mim há todos os soldados que, se alguém mexer com um soldado no exercício da função, está mexendo com o Estado romano. Não é uma pessoa, é um Estado, é uma instituição. E ele reconhecia Jesus como um representante do céu, de Deus. Ele sabia que quando Jesus liberasse uma palavra, era o próprio Deus liberando uma palavra. Gente, isso é tão forte. Nós hoje somos filhos de Deus, assim como Jesus é. Quando nós liberamos uma palavra, é o próprio Deus liberando através da nossa boca palavras. E coisas poderosas acontecem. Então, a autoridade justamente é você entender de toda essa estrutura, esse poder que nos foi investido. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus disse, eu vos dou a autoridade. Jesus, lá na frente, diz que toda a autoridade foi dada a ele, e ele nos dá a autoridade. A Bíblia traz Jesus como cabeça da igreja, e a igreja como um corpo. Não sei se você concorda comigo, mas sua cabeça o corpo vai ter tanta autoridade e poder quanto sua cabeça.
Não há uma desconexão entre a cabeça. Não, minha cabeça é poderosa, meu corpo não. A mesma autoridade e poder que tem no cabeça, que é Cristo, tem no seu corpo, que é a igreja. Então, a matéria ela vai tratar diretamente disso, né? Mostrar aonde o homem perdeu essa autoridade, o que é a autoridade do nome de Jesus. Ela bem falou uma coisa poderosa, né? Hoje a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Talvez, às vezes, a gente não é tão consciente disso. Eu sempre costumo dizer isso como base, porque o que eu amo rema é a palavra fé, é a palavra falada, mas eu posso dizer para você também a palavra vivida. Não é uma questão teórica. Como assim? Eu sempre costumo dizer isso. Qual é a distância entre a cura de Isaías 53 e o sumiço do sintoma do meu corpo? Qual é a distância da prosperidade que tem lá na Bíblia, onde Jesus diz que ele se tornou pobre para que nós fôssemos ricos, e minha conta que está no negativo? Qual é a distância da promessa de Deus para a realidade que eu estou vivendo? Se não, revelação da palavra. Em João capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Bud, esse versículo mudou a vida do apóstolo Bud, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a gente diz a verdade liberta. Não, é o conhecimento dela que liberta. A verdade, ela é a verdade. Só que se você não conhecer, fé vai operar onde a vontade de Deus é conhecida, onde revelação vai chegar. O irmão Reagan, nesse livro Autoridade do Crente, ele fala, ele profetiza. Ele diz: haveria uma geração. Como eu sinto a presença de Deus. Eu sei que a gente é crente, não é sente, mas às vezes é possível sentir a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus agora falando com vocês. Ele diz que haveria uma geração e que ele reconhece que a geração dele não tocou, não molhou os pés nessa revelação. Que seria mais consciente dessa revelação em relação à autoridade, ao poder do nome de Jesus, à graça que está sobre a vida dele. E essa geração andaria em sinais maiores, faria coisas maiores. Ele profetiza isso e eu creio que essa é a nossa geração. Eu creio que nós estamos forjando ela. Eu tenho uma percepção, é bem pop, certo? é uma liberdade só. Eu não fiz nenhuma vez isso. Mas você assistiu Homem-Aranha de Volta para Casa? Eu sou ruim de filme. Enfim, tem uma hora que o Homem-Aranha pega um traje novo que o Homem de Ferro tinha feito antes de morrer. E aí, quando ele vai fazendo, sendo um Homem-Aranha normal. Só que aí deu um bug na roupa. Na roupa, e a roupa diz que ele está na edição Homem-Aranha de bicicletinha. Aí ele disse: como assim? Bicicleta com rodinha? Aí ele disse: peraí, isso daqui que eu tenho, essa armadura que eu tenho, é com rodinha? E o que é que eu posso fazer mais? E aí ele pede para o hacker tirar essa modalidade e liberar todos os poderes dele. E quando ele vai ver, o traje faz muito mais coisa. Quando eu penso na autoridade do crente, quando eu me converti, o que foi que eu senti? Que eu achava que a autoridade que Deus tinha me dado é para a graça e para a vida eterna. E aí, quando eu entro na palavra que o Rema me traz, eu vejo poderes que eu não tinha conhecimento. Como cura, como prosperidade, como intimidade, tá entendendo? Então, assim, o que a gente não sabe é desbloquear essa armadura. Sair do crente com bicicleta de rodinha para um atuante, entendeu? É isso que a gente quer saber. Pronto, tudo isso é através da revelação da palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que você lê a todo tempo na presença do autor. Nós temos o Espírito Santo totalmente interessado. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. São as duas vontades expressas de Deus na Bíblia. A salvação de todos, a salvação universal. Deus não quer que ninguém se perca. E também a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus também é que todo mundo conheça a sua palavra e se aprofunde nela. Por exemplo, deixa eu trazer uma premissa básica. Eu gosto de base, de coisas simples, porque Jesus me ensinou a falar simples para que todos entendam. Não sei se você que está me assistindo tem essa revelação, mas Deus é seu pai. E como filho de Deus, eu sou pai, gente. Eu gosto muito de usar o exemplo de pai porque é uma coisa que eu vivo full time. Eu quero ver meus filhos bem. E quando eu falo bem, gente, é bem em todos os aspectos. É bem fisicamente, é bem financeiramente, é bem nos seus sentimentos, nas emoções. E outra, eu quero fazer por onde eles estejam bem.
Não é uma coisa assim que eu quero eles bem e se vira aí, eu vou deixar vocês. Não. O que eu puder fazer para patrocinar meus filhos, para que eles sejam um sucesso, eu vou fazer. E eu acho que isso não sou eu, não. Todo pai é assim. Todo bom pai. Jesus diz que nossa bondade como pai, vocês que são maus, dá boas coisas aos vossos filhos, imagine o pai que está no céu. Então, eu quero trazer essa base que Deus é melhor do que você imagina. E ele tem interesse total na sua prosperidade. E quando eu falo prosperidade, é que você se dê certo em todas as áreas da sua vida. E a autoridade do crente, eu falei que o poder delegado, foi o estudo, né, desse poder, dessa palavra que foi liberada e dessa unção que está liberada sobre nós, para que nós vivamos a vida de acordo com o que Deus quer. Literalmente, não é? Agora eu vendo um contexto, como é que você tá, irmão? Eu tô pela misericórdia, tô na prova, meu Deus, não, como vítima. A verdade é que quando você vai estudar, você vai ver que é o centro da matéria. O centro da matéria é trazer a revelação daquilo que Jesus fez. Tem uma mensagem que eu preguei na live, que é assim: esperando em Deus ou Deus está esperando em você? E isso é muito forte, porque até hoje tem crentes cheios do Espírito Santo, mulheres e homens de Deus, com ministério nas costas. E o pior, eu tenho um testemunho pessoal que eu estava nessa posição, que as coisas estão acontecendo, então lá, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor nessa tempestade? Por que o diabo está fazendo isso comigo? Por exemplo, teve uma situação que eu passei diante que foi um tempo em que foram inúmeros ataques investidas do diabo, assalto, colisão, doenças, e era uma coisa sequência da outra. Parece uma coisa. Não era uma coisa. Não parecia, não era uma coisa. Era um ataque diabólico. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, Satanás estava usando todas as ferramentas que ele podia para tentar me intimidar e me parar. O medo é uma ferramenta diabólica. É uma ferramenta que o diabo, tudo que vem para tentar lhe paralisar, não é de Deus, gente. Não é de Deus. Eu costumo dizer, minha mãe às vezes diz, mas meu filho, é bom, é perfeito e agradável. É do pai, não é, gente, não é. Ah, pastor, pode ser a carne, repreenda do mesmo jeito. Meu filho chegou pra mim e disse, pai, como é que eu sei se é o diabo ou se é a carne? Repreenda, meu filho, isso não é bom. Não é bom. Não é verdade? Eu gosto muito daquela brincadeira, né, anedota. Disse, tá me dando uma coisa. Receba. Mas é ruim, devolva. Não recebe. Não deu. Então, assim, você tem que entender que muitas vezes a gente tá esperando que Deus haja e Deus já agiu, gente. Deus enviou seu filho, Deus pagou o preço pelos nossos pecados, nos deu a sua palavra que nos livrou, está escrito, de tudo aquilo que é mortal, nos fez sarar de curado. Peraí, sarar de curado no passado e eu estou doente, tá errado. Então o que é que eu preciso? Crer, declarar isso e usar de autoridade. Tem um exemplo clássico, pode acenar isso, vai falando demais sobre ele. Não. Tem um exemplo clássico lá que o Senhor Jesus, os discípulos estavam lá atravessando para Guedara e houve uma tempestade no barco, é bem conhecida essa história. E Jesus estava dormindo. E era uma tempestade tão forte, a gente está falando de pescadores experimentados, não eram homens que não conheciam o mar, nunca tinham passado tempestade. Que eles achavam que o barco ia afundar, então o negócio estava pegando. Até um chegar e dizer, rapaz, vamos acordar Jesus, vai afundar. Eles vão lá e despertam Jesus. Jesus se levanta e fala contra. Guarda isso aí vai servir para tua vida hoje, agora. Eu tô falando de pessoas que precisam exercer isso agora. E a outra coisa que você vai ver durante a matéria, a gente vai parar para praticar. Glória a Deus, que olhe. Vamos começar. A primeira aula a gente vai entrar quebrando coisas. Fica tranquilo, a gente vai entrar já repreendendo, a gente já vai começar essa aula de amanhã, né, de sexta-feira, né? Não vai ser transmitida, não está sendo transmitida ao vivo, então essa primeira aula aberta a gente já vai entrar exercitando. É bem comum nessa matéria a gente seguir esses exercícios práticos. Então, Jesus levanta e já fala contra. Cala-te, aquieta-te. A Bíblia diz que na mesma hora houve grande bonança. Parou aí? Não, continua lendo. Você vai ver Jesus olhar para os discípulos e dizer, por que vocês sois tão tímidos? Em outras palavras, deixa eu trazer um parágrafo. Cadê vocês? Por que vocês ficaram calados? Ia afundar mesmo? Em outras palavras, ia afundar mesmo, vocês iam ficar assistindo? Você está entendendo? Os discípulos não tinham o Espírito dentro, não tinham a Bíblia nem a revelação que nós temos, e Jesus exigiu deles, esperava deles uma atitude diante
do vendaval, da tempestade. Tô falando com você que tá assistindo, e até com vocês duas mesmo. Cadê vocês diante da situação? Vai deixar pintar e bordar? Vai deixar isso acontecer? Vai ficar calado? Vai ficar, pai, por quê? Por quê? Por quê? Por que nada? Repreenda em nome de Jesus. Eu não aceito. Sabe, esses dias eu falando pra uma menina e eu vi o nome basta. Tem hora que você tem que dizer basta, chega. Chega. É comum, graças a Deus, vocês acabaram de passar por um podcast de cura. Você vai ver que não é vontade de Deus que a pessoa esteja doente. Então, uma doença atrás da outra, um problema atrás do outro, um prejuízo atrás do outro nas finanças. Isso não pode ser comum, gente. Na vida do filho de Deus, você é abençoado. Você que está me assistindo, que é filho de Deus, você é abençoado. Amém? Praga nenhuma chega à tua tenda. Pastor, é porque eu sou um pecador. Não, você é a justiça de Deus. Jesus assumiu o seu lugar de pecado para lhe dar o lugar dele de justiça. Então você não deve aceitar nada. Você não deve nada a Satanás. Está pago. Muito pelo contrário. Está na hora de você mandar parar. Chega. Então, essa matéria, ela é basicamente sobre isso. Você estudar e ver a autoridade que você tem e exercer. Deixar de ter uma atitude passiva diante das situações, como se dependesse de Deus, como se você não tivesse a palavra de Deus e você tem, como se você não tivesse o poder de Deus e você tem o poder de Deus, e começar a ditar, a declarar, a limitar. Chegou ao ponto, isso não é incomum, de existir uma cultura no meio cristão, talvez você esteja me assistindo e já tenha dito isso. Tem duas frases que eu vejo sempre. Uma é de gente dizer assim, rapaz, hoje o dia tá tão bom que eu tô até com medo. Já ouviu essa frase? Tem crente dizendo isso, gente. Pelo amor de Deus. É uma expectativa do negativo, é isso mesmo? Ou tem gente que diz assim, é claro que isso aconteceu, porque eu ia trabalhar para Deus, o diabo se levantou. E ele precisa de se levantar. Tipo, ele tem acesso a isso mesmo, é isso mesmo. Pastor, você está dizendo que o diabo não vai se levantar? Não, ele vai tentar. Mas se você usar de autoridade e repreender, ele não vai alcançar. Demorou eu exercitar isso, eu já graduado no Rema, pastoreando igreja. E o diabo levantando as coisas e eu de forma passiva. Isso foi forte, viu? Aí, eu fui prestar conta a meu Deus. Eu cheguei, falei desse jeito, eu falo com Deus, já que eu tô falando com você. Cheguei para Deus, pai, me conta essa história aqui, que manto é esse? Tava buscando o ministro num sinal, chega um cara, bota um 38 na minha cara e me assalta. Tô indo pra tua casa, atravesso um jumento na estrada e pega meu carro. Eu fui atropelado pelo jumento, não atropelei o jumento. Era terça-feira, que era o dia de culto. A gente ri só da risada do pastor. Não, é porque foi uma coisa tão absurda. Era dia de culto. Quando chegava assim, era terça-feira que eu ia fazer o culto. Quando chegava assim, terça-feira, já me dava uma angústia. Tem gente que vai servir. Tô falando com você, é com você mesmo. Você vai servir, você já fica com o coração apertado. O que é que vai acontecer? Será que minha garganta vai arranhar? Será que o menino vai adoecer? Gente do céu, você não precisa disso. Amém. Eu vou servir, o dia que eu vou servir vai ser o melhor dia da minha semana, vai ser o melhor dia do meu. Você vai começar a dizer como é que vai ser seu dia. Isso acabou. Eu comecei quando o Senhor me deu um sacode. Você é graduado no Rema, você já. Eu, na época eu não era professor da autoridade do crente, mas eu já tinha visto a matéria. Você sabe sobre a autoridade. Use! Eu esperando Deus agir, Deus já tinha agido, meu filho. Eu estava precisando exercitar minha fé. E aí eu comecei a dizer, esse é o melhor dia da minha semana. Nunca mais. Satanás, acabou essa brincadeirinha de você estar começando situações toda terça, isso acabou. Tá repreendido, eu declaro nulo as suas ações. Irmã, sabe o que acontece? Até hoje, esse é o melhor dia da minha semana. Eu fecho negócio que eu nunca fechei. Terça-feira é o dia da live Fé e Esperança. É uma bênção. Agora, eu tive que usar de autoridade. Eu não sei a área que o diabo tá ali atacando, mas tá na hora dele parar. E quanto tempo? Porque eu tenho experimentado a autoridade, mas... Tem ousadia, irmã? A ousadia? Tenho experimentado, mas quanto tempo? Todo dia? O tempo todo? Enquanto aquela situação não se desmanchar, eu tá declarando... Isso, mantendo firme a sua confissão. Deixa eu dar um exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que ele foi tentado. Você lê a tentação, você vai ver um momento interessante. Ele tá lá, o diabo oferece pão, ele responde com uma palavra. Nem só de pão virar o homem. O diabo oferece os poderes do mundo, vai oferecendo a Jesus as coisas. Aí tem uma hora que você pode olhar, no final da tentação ele diz, arreda Satanás. Chega.
ele diz, arreda, chega, basta. Entende? O diabo, ele é o tentador. A Bíblia diz que ele está ao derredor, ele não está ao redor. Deus é tão lindo que o Espírito Santo está dentro e a unção está ao nosso redor. Vocês talvez não estejam contemplando, mas nesse ambiente aqui está cheio de anjos. Amém. Amém. Tá, Vamos ter uma reunião tá agora. cheio de anjos aqui. Então, imagina como a gente é cercado e como existe estrutura de Deus. Eu já vi crente dando testemunho. O que é testemunho? É gente que tem a oportunidade de dar um testemunho. Olha, o irmão tá com a oportunidade de dar uma palavra. Aí o camarada vai lá de irmão, a vida tá tão difícil. A minha mulher tá doente, eu pisei no cachorro. Olha, mas Deus sabe, mas vai passar. Aí conta um testemunho. Chorando, lamentando, só contando. Quando você olha aquilo ali, meu Deus do céu, está exaltando quem, afinal? E quando você vai ver, é uma falta de revelação. Ele tem uma revelação daquilo que o diabo faz. Mas eu pergunto, até onde ele tem revelação daquilo que Jesus fez? Porque se o diabo existe para perseguir, para matar, roubar e destruir, muito maior é o poder de Deus para nos abençoar, gente. Tem um caso lá do Velho Testamento em que um homem é chamado para amaldiçoar Israel. Ele tenta amaldiçoar, abençoa. Tenta amaldiçoar, Balaão. Tenta amaldiçoar, abençoa. Aí ele cita uma frase que eu amo essa frase, que ele diz, contra Jacó não vale encantamento. Contra a sua vida, minha irmã, não vale praga. Amém, Senhor. Receba. Pode costurar a boca de sapo, pode fazer qualquer tipo Pelas de mandinga, quebrada. pode... Coitada da galinha. Pode se juntar o suprassumo do mal. Contra a vida do Filho de Deus não vale encantamento. Não pega, meu irmão. Não pega. O Salmo 91 funciona. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Na sua sombra estamos guardados. Agora precisamos ter essa revelação. E na sombra de qualquer levante do diabo já anular. E ficar firme. Ficar firme. Não ficar lutando com quem já perdeu. Mas, pastor, tem até aqui no nosso módulo, né? A gente deixa portas abertas para isso não perder, diria assim, o poder, né? Então, o que seriam essas portas abertas? O que as nossas próprias atitudes fazem com que a gente perca essa autoridade? Eu bati em cima aqui da principal porta, a incredulidade. Eu gosto muito quando o irmão Rega enfatiza isso é pecado. Ô, crente, você é crente. O pessoal pensa que crente é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, é aquele que se veste como crente. Não tô dizendo que crente é quem exerce a fé. Não tô dizendo que você deve se vestir de toda forma, tá bom? Não imagina de... Crente, mas principalmente crente é aquele que vive o exercício da fé. Então, a primeira porta que você abre, né, para não ver esse exercício da autoridade funcionando é a incredulidade, é viver uma vida de incredulidade. Outra coisa é o pecado. O pecado elimina a autoridade de qualquer pessoa, né? Eu já vi situações em que pessoas estavam vivendo uma vida desregrada. Eu não estou falando do erro de percurso, porque pecado na vida do crente não pode ser um hábito. Nós somos livres. Nós somos libertos. Jesus nos libertou. Conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará. Jesus disse, verdadeiramente sois livres se conhecerem o Filho do Homem. Então nós somos livres do pecado. Pastor, quer dizer que a gente não falha? Falha. Falha. Mas a falha jamais será uma rotina, um modus operandi, um modo de agir. E sim, um erro de percurso. Eu não estou falando esse erro de percurso, tá? Mas eu estou falando da prática reiterada do que é errado. Da desobediência bíblica. Isso vai minando a autoridade. Né? Você fora da presença de Deus, a gente costuma dizer que é um guarda-chuva da presença de Deus. A obediência, ela coloca você debaixo do guarda-chuva da vontade de Deus. Pronto, acho que a gente começou falando de Sansão. Sansão, mesmo tendo o Espírito Santo sobre, Deus tinha dito para ele, havia uma lei de Moisés que dizia que eles não deveriam casar com pessoas de outra nação. Sansão não só casa com uma pessoa, não só comete essa desobediência, como ele começa a se prostituir com uma mulher. A Dalila, o nome Dalila significa desejo. Sabia não. Ela era foi contratada, bem diabólico, né? Foi contratada para derrubar e descobrir qual era o segredo de Sansão. Então Sansão troca a aliança que ele tinha com Deus, por
desobediência por relacionamento. Sansão era nazireu, não é o assunto nosso aqui, mas era um voto que existia no Velho Testamento, isso é do Velho Testamento, tá? Que o homem não tomava bebida, não bebia bebida forte, não cortava o cabelo de Sansão era gigante, ele não cortava o cabelo, e não poderia tocar em nada morto. Sansão tocou no leão morto. Sansão se deitou com prostituta. Assim, você vai ver que ele começa a desobedecer, quebrar princípios. E essa quebra de princípio faz com que ele seja levado cativo, né? Então, não é diferente hoje, atualmente. Então, onde é que a gente perde, né? A gente não consegue exercer a nossa autoridade quando você tem vivido uma vida de quebra de princípios. Se você é um filho de Deus, querido, você tem que entender que você é a justiça de Deus. Jesus já lhe libertou. O pecado não pode dominar a sua vida. Saiba que você é santo, você já é livre. Tome vergonha e deixe essa conduta, né? Viva uma vida de acordo com a palavra e você vai estar aí fechando as portas para o diabo. A autoridade do crente é uma matéria que eu acredito que seja muito complexa para quem se converteu depois, porque as pessoas hoje em dia, nesse século, têm problema até com a terminologia autoridade. Você não respeita quem é seu chefe, ou seu pai, sua mãe, ou o líder religioso. A gente tem essa questão de falta de identidade. Não existe isso. E na Bíblia a gente vê que Daniel honrou a autoridade dos reis que não eram, que não serviam a Deus. E Jesus mesmo, quando foi crucificado, ele disse que ele não conseguiria crucificar se a autoridade não fosse dada pelo Pai. Então a gente vai vendo na Bíblia que existem pessoas que estavam acima de crentes que tinham autoridade sobre essas pessoas. Tipo assim, eu quero generalizar, certo? Crente, judeu, vou generalizar só pra gente ficar mais objetivo na pergunta. E como é que eu coloco em mim uma ideia de autoridade de Deus que eu não vejo, eu não consigo pegar, né? Se eu não consigo ter autoridade aqui na Terra. Assim, a palavra, né? Alguns até... Eu participei de uma igreja que ela tem um trabalho muito forte na Amazônia, evangelizando tribos indígenas. E lá, ela foi muito criticada por isso. Porque, por exemplo, eles ganhavam um pajé, né? O líder daquela tribo. E aí, alcançar aquele homem, toda a cultura, ao meditar na palavra, ao se aprofundar na palavra, a cultura de Cristo era implantada naquela tribo. Então, eu me lembro que as pessoas até acusavam, está desaculturando. Não, está trazendo uma cultura do céu. Mesmo que você tenha sido criado e forjado, né? Tanto na sua educação em casa, na sua vida, numa cultura totalmente diferente, sem princípios, sem autoridade, como a gente está vendo hoje também, muita coisa nesse sentido. Mas a palavra, ela tem uma cultura do céu, de Deus. E ela é poderosa para transformar. A Bíblia fala em Romanos 12, um versículo que você sempre vai ouvir no Rema, que nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente para que possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável. O mundo é o mundo, gente, né? Assim, as pessoas que nascem, que não têm a visão de fé, que não têm a palavra de Deus, elas foram educadas numa cultura delas. Mas a Bíblia é a implantação da cultura do céu na gente. E ela é capaz de transformar. Como eu já vi pessoas transformadas. Como uma pessoa que não tem educação, que não sabe o que é. Que tem, na verdade, ele já tem mas ele tem uma ideia negativa sobre a autoridade. A autoridade, gente, é proteção. Também é proteção. Quando você se submete a uma autoridade, por exemplo, o que é que a gente vê hoje em dia? Deus, ele criou todas as coisas perfeitas. E a gente vê um trabalho diabólico de lutar contra os princípios de Deus. Como, por exemplo, família. Nada mais de Deus do que família. Deus constituiu a primeira família. Eles lutam contra o conceito de família. Deus, na família, colocou o homem em uma determinada posição, a mulher em uma determinada posição, auxiliadora, equivalente. Só que, na responsabilidade de conduzir a família, o Senhor deu essa autoridade ao homem. Se você olhar biologicamente, fisicamente, o homem tem uma estrutura diferente da mulher. Fisicamente, isso é biologia. Ele é forjado para receber muitas vezes mais pressão do que a mulher.
Só que nesse ataque contra a família, se inverte os papéis, coloca-se como de uma forma negativa, e que muita gente desequilibrado usou isso para humilhar, homens usaram isso para subverter a mulher, humilhar a esposa. Não é isso que Deus falou. Por exemplo, quando a Bíblia fala de casamento, a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E olha o conceito de autoridade. Ele está sobre a nossa vida. Como é a autoridade de Jesus sobre nós se não nos conduzir em amor? Não é ditando, não é nos tratando mal, entende? A autoridade não é aquele que nos humilha, que nos persegue, que nos maltrata, não. É aquele que nos protege. Você está sujeito a uma autoridade, é você estar debaixo de um ambiente de proteção e de guarda. Por exemplo, uma mulher, um casamento em que um homem entenda o papel dele de cabeça, de autoridade, e a esposa entenda que ele é uma autoridade, esse casamento ele vai ser um casamento equilibrado. Como assim? O camarada vai estar assumindo as responsabilidades dele, a esposa vai estar assumindo a responsabilidade dele, e não será pesado para nenhum. Agora, quando isso é invertido, o que é que a gente vê? Mulheres oprimidas. Porque estão tomando atitude e vivendo de uma forma que elas não conseguem suportar. Não sei, um dia eu vi uma reportagem sobre a quantidade de mulheres hoje em dia que morrem do coração por não suportar a pressão. Então, assim, quando Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, é porque cada coisa... Agora, é claro, isso arranha, porque a gente foi criado em um ambiente onde falar nisso é um tabu, onde... Não... Porque ninguém... Não estou falando de ser maior do que... É só funções diferentes. Não quer dizer que seja ninguém maior. Quando a submissão não é uma missão inferior, é uma missão paralela. Não é um subjugamento, Isso. né? As pessoas confundem submissão como um subjugamento. Não é você se considerar inferior. Não. Quer dizer que a minha missão está ligada à sua. E nesse momento você foi colocado por Deus, no caso do casamento, para ser o guia, para ser o líder. Mas eu estou aqui com você. Não quer dizer que eu seja inferior. Não sei se você está entendendo. O casamento não pode ser uma disputa por poder, nem por guerra. Gente, como é que você vai criar seus filhos num ambiente desse? Né? Outra coisa, como é que você vai criar seu filho sem ele saber a quem se dirigir? Sem ele aprender a honrar a figura. Olha como Deus é lindo. O homem representa na sua casa a figura de Deus mesmo. Um Deus bondoso, um Deus generoso. Inclusive, tem até um estudo, e tem filme já sobre isso, que a maioria dos ateus tem problema com o pai. Porque enxerga na visão distorcida de um pai Deus, né? Isso. Mas Deus é muito bom. Aí como é que alguém chega com essa vida totalmente desconexa e dá certo? A palavra consegue. Aquilo que naturalmente as pessoas não conseguem, eu costumava falar muito isso, né? No AA, eles têm uma frase lá que uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, né? Porque nunca tome a primeira dose. Mas eu gosto da Bíblia quando ela diz que aquele que está em Cristo Jesus nova criatura. É nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo... Deus tem um novo, de novo. Sabe? E esse novo, diariamente. Olha, a salvação é instantânea. Mas a mudança da mente é algo gradativo. Dia a dia, Deus vai transformando o seu coração, a sua mente. O que é que eu preciso? Me expor e me abrir a aprender, a crescer. Falando de rema, se você não faz o rema, entra nessa escola com o coração aberto. Meu irmão, você não sabe o que Deus vai fazer na tua vida. É tão engraçado, o pastor Daniel falando que tinha 200 quilos, era menos, era 133. Mas assim, Deus ele muda a sua mentalidade de tal forma que nada que não tiver bom na tua vida, você vai ter isso como normal e vai ficar acomodado. Eu tinha até raiva da palavra da fé, tem um momento que eu digo, rapaz, esse negócio aqui deixa a gente quieto. Porque a gente muitas vezes está lá na miséria e diz, não, é Deus, irmão, Deus tem um propósito na sua miséria, né? Deus está lhe ensinando, tá doendo, mas Deus está lhe ensinando. Aí chega a palavra da fé e diz, não. Deus é pai, como pai é melhor do que a gente, e Deus não bota câncer em ninguém para ensinar, Deus não deixa você liso para ensinar. Deus é um professor melhor do que isso. Deus tem a sua palavra para nos ensinar e a gente não precisar viver isso. Aí quando você para, mas por que eu tô liso? Por que eu tô passando isso? É porque você precisa crer mais, você precisa obedecer os princípios. Aí a culpa deixa de ser de Deus e passa a ser sua, isso dói. Aí isso mexe. Você diz, peraí, então o problema não está em Deus? Deus é bom e ele já fez o que tinha que fazer, o problema está em mim? Então, aí é a parte difícil. Você vai ter que olhar para si. O que é que está faltando em mim? Qual é a colheita que eu tô tendo que fui eu que plantei?
Não foi Deus. Não foi Deus, não, né? Uma vez a gente ministrando uma mensagem sobre domínio próprio e equilíbrio, né? Aí a gente falando sobre alimentação. Tem gente que vive uma alimentação tão desregrada que diz assim, não, eu tô doente porque o diabo tá colocando doença em mim. O diabo, eu mesmo não, meu filho, você já comeu tanta besteira aí. Eu não preciso fazer muita coisa não, né? Eu não preciso fazer nada. Você que tá nem eu teria tamanha inspiração de se destruir que nem você tá se destruindo, né? Nem preciso fazer nada. Não. Então tá fazendo um trabalho tão bem feito, você sendo um destruidor melhor do que eu, né? Satanás não precisa nem mudar. Agora, pastor, você começou falando sobre o exemplo do guarda, né? Da autoridade que existe, né? E eu lhe pergunto, essa autoridade do crente, ela não é uma autoridade sobre a matéria, sobre esse mundo, sobre pessoas, né? Ela é uma autoridade sobre o mundo espiritual. Então, o que é o causador de todos os males? É o diabo, é os diabos, né? Os vários, que são legião, né? Então, a autoridade do crente é contra eles, né? A doença, a miséria, todas as nossas dificuldades é contra o inferno, diria assim, né? E aí, eles é que reconhecem, eles é que sabem quem é Jesus. Então, eles reconhecem a autoridade de Jesus. E se você não estiver em comunhão, ele sabe que aquilo ali, falso. Quem é tu? É. Quem és tu para estar me expulsando? Tu não tem esse poder. E é isso que a gente precisa se alinhar para que o demônio consiga enxergar Jesus na gente. E a gente só vai conseguir se alinhar se a gente andar nos princípios. E é por isso que eu vejo que muita gente quer exercer a autoridade do crente com pessoas. E muitas pessoas não aceitam a sua autoridade porque ela está vendo uma pessoa. Como muitos, a gente estava conversando, né, dentro de casa, eu não tenho ainda um convertido, que muitas das vezes o que eu quero fazer para o reino de Deus, ele entende que é para homens. E ele não aceita porque é para homens e a gente conhece muito da maldade do homem. Aquilo vai ser desviado, aquilo não é verdade, você está sendo enganada. Então, não é para homens. Então, como é que a gente consegue? Como é que a gente realmente consegue? É isso, descortina isso e traz para que as pessoas possam receber também essa autoridade na hora de fazer uma cura, por exemplo, sem ver o Daniel, né? Ou sem ver o pastor que está ali, por exemplo, ou o crente, qualquer um, né? Que esteja ali querendo exercer essa autoridade. O dom, a manifestação do dom é muito interessante, né? Os dons do Espírito, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, claro, a palavra vai gerando fé no coração daquela pessoa, por mais que ela seja um agnóstico, por mais que ela seja alguém que questione tudo, por mais que ela não acredite, né? Lembrando sempre que tudo que se vê foi feito por alguém que não se vê, né? Então, antes de haver um mundo material, físico, foi um Deus que é Espírito que criou todas as coisas com sua palavra, né? Então, o mundo espiritual ele é visível, ele é real, melhor dizendo, ele é real. E as pessoas, por mais que às vezes não enxerguem esse mundo espiritual, elas sofrem as consequências dele, né? Jesus descortinou Satanás. Eu costumo dizer isso, na ministração lá atrás, eu falei sobre isso, que o diabo ele sempre, desde que a maioria dos teólogos acreditam que a queda do diabo se dá entre Gênesis 1 e 2. Ela lá na frente é contada nos livros proféticos, sabe? Deixa eu citar Gênesis 1 para você. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí o versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. É spoiler da matéria, tá? E havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus, quando cria os céus e a terra, ele não cria ela sem forma e vazia, ele não cria ela caótica. A gente mostra isso com versículos da Bíblia, que Deus criou a terra perfeita. Então, a maioria dos historiadores acreditam que entre Gênesis 1 e 2, Deus cria os céus, nesses céus ele cria os anjos. A gente mostra também uma referência lá em Jó citando a criação das estrelas da alva e tal. E ali há um levante do diabo, quando ele pensa em seu coração, subir e ser semelhante ao Altíssimo, ele cai. Jesus disse que viu Satanás quando caiu do céu. E dali por diante, Satanás ele se torna um opositor a Deus, um inimigo. Foi uma decisão dele. Ele decidiu. O anjo, ele era um anjo, um querubim ungido da guarda. Ele decidiu se levantar e caiu. E a Bíblia diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos. A palavra Satanás significa inimigo.
E esses anjos que o seguiram são os demônios, né? Toda a trupe dele. E dali eles se tornaram inimigos de Deus. Lá na frente, Deus restaurando a criação, criou o homem. E tudo que o diabo quis ser, e Deus não deixou, porque não era para ele. Tudo que Lúcifer quis ser e Deus não deixou, Deus fez o homem. Porque Deus fez o homem. Porque ele não queria ser igual a Deus, Deus fez o homem. A imagem e semelhança de Deus. E Deus fez o homem para amá-lo mesmo. Deus sempre amou o homem. Esse é o real motivo do diabo nos odiar. É porque Deus nos ama. Amém, Senhor. O amor de Deus pra gente é muito maior do que qualquer coisa que o diabo tenha e possa se levantar. Então, ele é um inimigo. Só que, no passado, ele agia e era uma coisa que as pessoas atribuíam a Deus. Desgraça no mundo. Deus enviou um terremoto. Deus enviou um maremoto. Deus enviou... Até hoje tem gente atribuindo a Deus, na verdade, né? Teve um escritor de uma certa revista que ele disse que se Deus... Ele era um agnóstico, ele não era crente. Ele disse que se o mundo está sob o domínio de Deus, Deus é um péssimo administrador. Porque todo dia há terremotos, maremotos, pessoas nascem doentes. Realmente o mundo vive um caos, guerras, destruição. E aí quando você olha para a história bíblica, você vê que Deus ele é o criador. Mas lá em Gênesis, Deus deu a autoridade, o governo do mundo ao homem, Adão. E infelizmente, ao desobedecer a Deus, o homem entregou esse governo, essa administração ao diabo. Quem diz isso? O próprio diabo ao tentar Jesus. O diabo, quando fala, ele diz assim, se você me adorar, eu vou lhe dar o governo da terra, porque a mim me foi dado. Então, o homem entregou esse governo. Por isso que esse mundo é esse caos. Amém? Depois a gente entra em mais detalhes sobre isso, né? Mas quando você entende isso, o homem é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Tanto é que ele tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. Não tem como, ele não se sente preenchido. Ele já tenta todas as formas. As manifestações dos dons eu amo porque ajuda. Sabe assim, impacta. Não tem como não impactar. A palavra de sabedoria e de conhecimento, Deus trazer, como já aconteceu comigo algumas vezes, com meu irmão, para pessoas que não acreditavam nem em Deus, detalhes da vida dela. Uma pessoa que nunca lhe viu, entende? Alcança aquela pessoa, assusta. Teve vezes eu me lembro uma jovem que ela tinha sofrido um processo terrível de violência sexual na infância, tinha sido violentada. E ela estudava comigo. Essa experiência eu tive na escola, né? É possível, jovem, ser crente na escola. Viu? Enquanto jovem, ser crente e crente. E eu tava lá, o Espírito Santo falou comigo, me mostrou essa situação e me trouxe uma palavra para dar a ela de amor, de que Deus a amava. Eu me lembro que ela ria muito. Quando eu falei para ela, só Jesus te ama. E ele enxerga a sua dor. Ela era sorrindo constantemente, mas dentro dela era uma dor maior do que ela. Ninguém percebia, mas Deus via. Quando o Senhor me usou para trazer uma palavra de amor de Deus e que ela percebeu, não disse, mas ela percebeu que eu sabia do que ela tinha passado, eu me lembro que essa menina estava rindo, a lágrima escorreu e ela correu. Ela saiu correndo, porque era algo que ela não contou para ninguém. Então muitas vezes as manifestações dos dons vai fazer com que esse mundo espiritual se torne muito real para a pessoa. Como eu falei, os frutos e a manifestação, a palavra prática. As pessoas olham e dizem assim, rapaz, eu não acho que esse negócio de fé é verdade. Mas eu olho para a vida desse camarada, ele não tinha nem a cachorra para puxar. Ele começou a se envolver com esse negócio de igreja, ele está prosperando. Ele deixou de ser essa pessoa. Olha para aquela pessoa e diz, rapaz, esse negócio de Deus, mas esse camarada, ele era um jovem triste. Hoje ele vive sorrindo. Entende? Os frutos são inquestionáveis. A transformação faz com que as pessoas tenham que reconhecer. Rapaz, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Alguma coisa aconteceu com essa família. Famílias desajustadas. Gente do céu, como eu já vi isso. Famílias de pessoas no crime, nas drogas, destruídas, sabe? O diabo pintando e bordando. Aí um é alcançado. Aí o diabo começa a perder força. Ele entra, é perseguido. Agora é com essa lei de crente, seu besta, só quer ser santo. E começa aquela perseguição que só quem viveu isso sabe. Sim. Né? E aí ele permanece firme. Firme. Chega um momento
eles perseguem o crente, mas na hora que o negócio arrocha, Ele chama o crente. ele chama o crente. É igual aquela história, bota 100 ateu dentro de um avião e desliga as turbinas. Cadê o trem? E a conversa sempre é tão boa. Então já curte, comenta, compartilha, que eu nem tinha dito isso antes. E você acredita que a gente tá conversando há 1h20? Meu Deus do céu. Eu falo mais que você. Mas é isso mesmo, a gente só pergunta, você Mas- desenvolve. Misericórdia. Mas é uma bênção. E eu acho que a gente sempre fica com gostinho de tá faltando, né? Assim, tipo assim, a gente quer saber como é Tem que que fazer o rema, né? tem que fazer o rema. É, tem que fazer São 7 aulas aí, né? Tem que fazer o a rema. gente ainda tem aqui pra falar da armadura de Deus. Eita, agora. E tem Armadura, o cinturão da verdade. Eita. É a aula. É lindo, né? É a aula. e já Professor pastor. Como usar o nome de Jesus. O Né? nome de Jesus como é top. todo, Você tá com o livro aí, todo, né? Posso pegar aqui só pode. pra fazer um mexão aqui? Pode, Gente faça, do pra céu, isso mesmo. esse livro aqui, eu não era da Palavra da Fé. Eu já tinha lido ele. É muito top. Eu aconselho a você a um dos livros, assim, lógico que são 2 livros principais nessa matéria, esse aqui, Autoridade do Crente. Então, Igreja Triunfante, também é muito forte, né? Mostra Tem aqui, inclusive. o posicionamento. Mas esse aqui, eu não sei se é porque Jesus é meu amado, ele mostra esse poder de procuração, o poder do nome de Jesus. Meu irmão, quando você usa o nome de Jesus, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Sabe aquele exemplo da mercearia lá, que Joãozinho chegava e dizia, mamãe mandou eu comprar o sabão. E mesmo se você tem crédito, aí a pessoa olha para o crédito da mãe, aí liberava. É o nome de Jesus. como o rema é nacional, então, consequentemente, se aqui fechou as matrículas, em todo lugar fechou. Mas fica acompanhando a gente, que a gente vai fazendo uma amostra grátis, Toda a primeira aula é aberta, né? Toda a primeira aula é aberta, você pode estar assistindo. Toda a primeira aula cada matéria na primeira aula é uma aula para você é aberta para você assistir e já receber, né? Então você pode, pronto, a minha primeira aula vai ser aberta, de Autoridade do Crente, a próxima matéria não lembro, que eu não sei, mas já vai ser aberta. Então você pode estar tendo ali e você pode fazer sua pré-matrícula, ainda que feche. Existe um trabalho que o pessoal do Esquadrão Rema faz, que você se pré-matricula. E o bom, você acaba de ganhar intercessores. E aí eles vão orar por você, né, durante todo aquele ano, para que toda a condição, seja financeira, seja tempo, ocorra para que você faça o remo. Sabe, aqui, quem serve no remo são pessoas que foram tão marcadas por essa palavra e tão transformadas, que de uma forma de gratidão mesmo, servem com amor. E vocês vão comprando livro na Verbo Shop. Em todo o Verbo da Vida, vocês já poderiam ir adquirindo também um livro e lendo. Isso. Enquanto a gente tá lendo um módulo. E os Esse livros- livro foi dado na matrícula, né? Quem Foi, se né? matriculava Ah, ganhava que bom. esse livro, mas acabou. Infelizmente, acabou este ano, né? Isso. Mas no final do ano a gente começa novamente. Mas você pode comprar o livro. Sim. E é até bom, porque tu vai meditando, estudando, quando você chegar, tipo assim, coisas que para muita gente será nova, e aí eu até trago uma ressalva algo que você disse assim, é uma matéria para crente que já é crente. Não, muito pelo contrário. Aquelas pessoas que se converteram agora, é até bom. Você já viu aquela ideia da criança? Eu peguei minha filha um dia desse no ar. Ela veio em cima do sofá, meu Deus, pai, só exemplifica. Ela saiu correndo e ela pulou. Eu tava próximo, me joguei, segurei ela. Ela não teve medo de cair. Ela não levou em consideração a altura do sofá. Ela se jogou. Muitas vezes alguém que está nascendo de novo, ele tem esse ímpeto do recém-nascido, de chegar e dizer assim, isso aqui é a palavra de Deus, sabe? Sem filtros. Porque é impressionante como experiências negativas terminam frustrando pessoas, e as pessoas terminam crendo mais na experiência negativa do que na palavra. Aquilo que você me perguntou, pastor, e enquanto, até que persevera em fé, até que quem conta testemunho é quem perseverou, quem desistiu ficou pelo caminho. Então, eu criei, já usei de autoridade, não vi nada acontecer, fica tranquilo, vai acontecer. A partir de agora, pai, obrigado, é meu, pai, obrigado, porque Jesus usa de autoridade sobre uma planta, ou nos condena porque a gente fala com as coisas. Aprendeu Jesus. Jesus diz, seque.
Na hora ela ficou lá. Normal. Jesus ficou olhando para ver se ela... Deixa eu ver se secou. Não, ele foi seguir o caminho. No outro dia, os discípulos olham, vê que ela secou desde a raiz e diz: mestre, aquela árvore, ou seja, aquilo que você falou aconteceu. Gente do céu, fala, declara, crê, confessa, vá. Deixa eu trazer uma surpresa para você. Vai acontecer. E, Fica em fé. né, mas não é só isso não. Aqui a gente termina um pouco diferente. Você não assistiu, né, os outros? Não, olha. Tá vendo? Tem que assistir, me Tem que desculpa, assistir, me pelo amor de Deus. Vou assistir sim. Aqui a gente termina diferente dos outros podcasts. Porque a gente acredita que a última coisa que as pessoas têm que ouvir é a palavra e uma oração. Amém. Então, assim, a gente, né, eu me despeço, Cassandra. Já? Fica uma parte 2 aí pro futuro, né? A vassoura já tá aqui na porta. Pois, gente, então, pastor, muito obrigado. Foi um momento maravilhoso e a gente tem mais 15 dias, né? Amém. Deus vai abençoar, que vai creio. ser uma aula maravilhosa. Vou aprender, Lucia, a praticar mais. Hoje eu tive uma conversa com Deus de manhã cedo, nesse sentido de autoridade, perguntando, Senhor, o que eu estou desobedecendo? Porque eu não estou conseguindo exercer a minha autoridade sobre várias manifestações do inimigo. E ele vai me mostrando. Aqui eu já te mandei fazer isso aqui, tu ainda não fizeste. Por que tu ainda não concluíste aquilo que eu pedi para você concluir? Então é isso, filha. É isso que tá travando. Não é o inimigo, não. É você mesmo que tá travando. Então agradeço de coração. E para vocês, gente, fica aí o convite eterno, tá? Como o pastor falou, a matrícula do Rema, ela se encerrou, infelizmente, nesse ano, mas as pré-matrículas estão abertas e a gente está sempre realmente em oração, né, pedindo para Deus trazer a provisão e que vocês consigam se planejar para fazer o Rema, né? Não conseguiu esse ano, mas no próximo ano você estará lá com a gente numa nova turma. Amém? Isso. Não deixa... Tempo de preparação nunca será um tempo perdido. Sempre foi uma frase do Rema, na minha época era um slogan muito forte. Então, assim, se expõe mesmo a palavra, tira esse tempo para crescer. Eu entendo, eu e minha esposa fomos tão alcançados pelo Rema que a gente já disse aos nossos filhos, quando eles fizerem 16 anos, eles vão fazer o Rema. Eu e meu irmão Juninho, né? A gente olha um pro outro e diz: meu irmão, se a gente tivesse na juventude essa palavra que a gente tem hoje, ela já fez a gente correr, e se eu tivesse isso mais tempo? Então, não perca tempo, né? Busque estudar a palavra, e o conhecimento da palavra vai fazer você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. Tem que ler um versículo. Primeiro, agradecer também, né? Muito obrigado, viu? Pelo convite, é uma alegria. Fiquei muito à vontade, acho que até demais. Mas eu creio que Deus alcançou pessoas, né? Lucas capítulo 10, versículo 19, é um dos versículos básicos. Eis que vos dou autoridade para pisar. Olha o lugar do diabo na tua vida, meu irmão. Pisar serpentes e escorpiões. Pode olhar para a sola do teu pé, ele tem que estar lá. E sobre todo o poder do inimigo. Eu amo isso. E nada vos fará dano algum. Ele não tem mais domínio sobre a tua vida, nem poder, nem autoridade. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês, né, que estão aqui, orar. E eu creio que essa oração que nós vamos fazer vai alcançar a sua vida. Se há algo que Satanás tem prendido, alguma área na tua vida que você se sente preso, isso está quebrado agora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse coração dessas duas jovens, Pai, que se colocam diante do Senhor como filhas obedientes a um chamado. Que elas continuem recebendo de Ti inspiração, direção, força e graça. Eu agradeço por todo o auxílio do céu envolvido nesse processo, desde os anjos que estão aqui, aleluia, o Teu poderoso Espírito que se move através dela. Eu oro por elas, Pai, que elas sejam mais conscientes dessa verdade. Que assim como são canais para que essa palavra chegue a outras pessoas, essa palavra primeiramente chegue no coração delas. E que elas possam exercer essa palavra na vida delas, Senhor, com frutos poderosos. Eu declaro em nome de Jesus a mão do Senhor favorecendo elas em todas as áreas da vida delas. Eu agora oro por essas pessoas que irão assistir esse vídeo. Eu declaro que no poderoso nome de Jesus,
toda ação do maligno, tudo que Satanás tem levantado contra esta vida, nós repreendemos em nome de Jesus. Satanás, eu falo com você e declaro nula a sua ação nesta casa, a sua ação na saúde dessa pessoa, nas finanças dela, espírito de confusão que tem tentado trazer briga e confusões dentro dessa família, eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro paz. O shalom de Deus na vida de quem assiste, na vida das minhas irmãs, a graça do Senhor as envolvendo e um tempo de viver o shalom, a paz de Deus na vida prática, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças Amém. a Deus. Aí eu tenho muito medo, porque a Adriana disse que eu sou muito afrontosa. Aí eu fico calada na igreja, eu fico calada no GD, porque a Adriana trouxe menos. Toda vida que a gente vai pro GD, a Adriana não conversa comigo. Eu disse, você não vai falar hoje. Oxi, não, Não, ele sabe. Você sabe. Tem aquela música, you know, né? Ele sabe. Não, é porque assim, diz o sábio Salomão, né? Que dá palavras há muito erro, né? Tiago, bota aí que eu quero isso tudo no gravado.